Você que tem a Bíblia nas mãos, Mateus 26. Nós vamos ler o verso 34. Eu vou pedir para você depois manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar em alguns versículos. E o tema da nossa conversa hoje aqui é 3 passos para a queda. Três passos para a queda. Mateus 26, verso 34, diz assim: Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mais uma vez, palavras de Jesus a Pedro, o apóstolo. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu gosto muito de ler biografia, mas a gente sabe que muitas biografias que são escritas não são honestas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas biografias têm a tendência de tornar aquele que está sendo relatado, a história daquele, como um herói. Então, normalmente, parte da vida do cara que não é muito legal é deixada de lado. Uns anos atrás, por exemplo, eu li uma biografia de um grande líder, e depois eu descobri que o jornalista, quem fez a biografia, era funcionário dele. Então não tem como ser imparcial na biografia. É curioso que a Bíblia não é um livro de biografias, mas conta dezenas de biografias. E com uma imparcialidade assombrosa. Você vai ver que em nenhum momento os evangelistas, os autores bíblicos, têm a pretensão de esconder os erros, os pecados, as quedas dos grandes homens de Deus. Você vai ver que a Bíblia não tem a preocupação de fazer dos grandes homens da história grandes heróis. Pelo contrário, a Bíblia expõe o pecado dos grandes homens da história de uma forma assombrosa. Você vai ler, por exemplo, Adão, o primeiro homem. Em nenhum momento Deus se preocupou em falar, não, vamos preservar o cara para caso as pessoas não pensem mal dele. Não, está lá o pecado de Adão exposto. Está lá o pecado de Noé exposto. Os pecados de Abraão estão aí, de Jacó, de Davi. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, está o pecado de Pedro. É óbvio que em nenhum momento Deus deseja expor o pecado desses homens para acabar com a reputação deles, não é isso. Mas a palavra de Deus está aqui como uma lâmpada para nós, como um espelho para nós, para que eu e você hoje possamos olhar e dizer o seguinte: poxa, se esses homens caíram, se esses homens que andaram perto de Deus, andaram com Jesus, comeram com Ele, que construíram um templo, que viram Deus face a face, estavam vulneráveis ao pecado, que dirá eu, reles pecador, né? Um homem simples do século 21. E a nossa conversa hoje vai em direção oposta ao que a gente ouve muito por aí. Normalmente, a gente fala, e não tem nada de errado nisso, em o que é que vai nos levar à vitória, ao êxito, à conquista. Quais são os passos para a gente vencer? Mas hoje eu quero pegar a direção oposta e conversar com você sobre o que é que pode nos levar à queda.
quais são os passos, as evidências, quais são, qual é a direção e o caminho que pode me levar, que levou a Pedro, que pode te levar à ruína, ao fracasso, seja ele em que área for na sua vida. Jesus está no final do seu ministério, você conhece o contexto, ele vai ser crucificado daqui a pouco, e na última Páscoa com os seus discípulos, ele, depois de comer o pão, depois de beber o cálice, diz aos discípulos o seguinte: olha, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, a palavra vai se cumprir, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Quando Jesus fala isso, Pedro se levanta e diz: de maneira alguma. Os outros até podem fazer isso, a atitude deles até pode ser essa, mas eu de maneira nenhuma te deixarei. Aliás, se necessário for, eu vou para a cruz, eu morro com o Senhor, mas eu não te abandono. Eu não sou como esses outros caras que estão à sua volta. E Jesus então diz a célebre frase para Pedro: ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que levou Pedro à queda? E o que pode me levar e te levar à queda? Primeiro passo para a queda é o orgulho. Repita isso comigo, diga: orgulho. A definição de orgulho é soberba. Orgulho é, segundo o dicionário, manifestação de alto apreço. É quando você coloca o seu preço acima do que ele é. Você já foi em alguma vitrine, olhou o preço de alguma coisa e fala: nossa, parece que está meio salgado, hein? Não justifica. Não tem. Você já viu o shortinho, jeans? Você fala: gente, mas não tem tanto pano assim para cobrarem o preço de uma calça, não é? O preço está alto demais. Orgulho é isso. É você colocar o preço acima do que ele é. Romanos 12, 3, tem um versículo extraordinário, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que a versão King James atualizada nos traz. Ela diz assim: não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Você sabe que o perigo está sempre nos extremos. Existem pessoas que têm uma autoimagem baixa, uma baixa autoestima. Ela se vê como um ninguém, como um lixo, não gosta de si. Ela olha para si e diz: imagina, eu nunca vou chegar em alguns lugares, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, olha a família que eu vim, isso, aquilo. Isso é uma autoimagem, uma autoestima baixa. Está errado. Vai acabar com você, vai te privar de um futuro vitorioso. Mas Paulo está agora dizendo que o extremo disso também é errado. Uma autoimagem, uma autoestima alta, além do que convém, fora da medida, ou seja, pensar de si além do que é, também está errado. E pode te levar ao fracasso, e pode te levar à queda. Tem problema nenhum você olhar para si e ver algumas virtudes, ver potencial e dizer: não, eu de fato sou bom nisso, eu reconheço, eu tenho essa virtude, eu tenho essa qualidade. Mas o problema é quando você vê alguém que ela é boa em tudo. Já viu isso ou não? Ela está acima de tudo, o dela é sempre melhor, e é melhor do que todos, é melhor do que os outros. E Provérbios 16, 18 diz o seguinte: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Salomão está dizendo que antes da queda,
passo final para a queda é o orgulho. É pensar de si além do que convém. É ter uma autoimagem desequilibrada para cima. Você vai ver um exemplo bíblico em relação a isso, é Saul. Saul é um camarada extremamente orgulhoso. E, por favor, quando eu falo orgulho, arranque da sua cabeça todo o preconceito que nós temos de que orgulho é gente que anda arrumada ou tem um carro X ou Y. Orgulho não tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Existe gente de Ferrari orgulhoso e existe gente andando de ônibus orgulhosa também. Gente que mora em mansão e é orgulhosa, e tem gente orgulhosa morando no barraco ou na rua. Orgulho não tem a ver com se você é doutor, estudou numa ótima faculdade ou é analfabeto. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua imagem distorcida a respeito de si, que obviamente vai afetar a sua imagem em relação aos outros. Saul, esse cara que não aceita repreensão. Orgulho. Todas as vezes que o profeta, o homem de Deus, chega até ele e diz: Saul, você não devia ter feito isso. Você não vai ver em nenhum momento Saul se dobrar, se curvar. Você sabe, a Bíblia diz que aquele que é incapaz de se curvar, aquele que é incapaz de se dobrar, ele será quebrado de repente sem que haja cura. O cara que não se prostra, não se dobra, não se arrepende. O orgulhoso, preste atenção nisso, ele está mais preocupado com sua reputação do que com seu caráter. Vou repetir, o orgulhoso, ele se preocupa mais com a reputação. O que é a reputação? O que os outros pensam de mim, do que com o seu caráter. O que é caráter? Quem de fato eu sou. Então, ele protege mais a opinião pública do que seus valores pessoais, do que suas atitudes pessoais. E essa é a marca de Saul durante toda a sua jornada. O orgulho gera um excesso de confiança que é prejudicial. Você sabe que tudo em excesso é ruim. Você se lembra, há 3 anos, na Copa do Mundo, ano que vem já vai ter Copa de novo, o Brasil foi jogar com a Alemanha. Alguém se lembra disso? Não. Vou mudar logo de assunto, para vocês não começarem a chorar aqui e lembrar. E eu me lembro que um jogador machucou lá, acho que foi o Neymar. Daí estava todo mundo apostando que o técnico Felipão entraria com talvez mais um volante, mais alguém no meio-campo para dar uma segurada. Daí ele entrou com mais um atacante. E eu me lembro de algum narrador falando assim: é isso mesmo, o futebol brasileiro não pode se dobrar, nós temos que ir para cima. Isso no começo do jogo, né? Aliás, antes do jogo começar, é a alegria do futebol. Bom, o final da história você conhece. O excesso de confiança. Você pensar além de si mesmo. Amarelinha. Vai, amarelinha. Porque o orgulhoso, ele passa a não vigiar. Sabe o que é isso? Baixar a guarda. É você pensar que algumas coisas podem até acontecer com os outros, mas com você nunca vai acontecer. Por que muitos acidentes de carro acontecem? Excesso de confiança, né? Você diz: não, imagina, eu dirijo, mando mensagem no WhatsApp, dou uma verificada no meu e-mail, olho o Facebook, curto a foto dos outros, mexo no Instagram, publico coisas, escrevo frases e dirigindo. Não, você é praticamente um Emerson Fittipaldi. O excesso de confiança gera tragédia, acidente. É o cara achar que ele pode fazer. O orgulho nos cega para os nossos pontos vulneráveis. E deixa eu dizer uma coisa para você: você os tem.
Todos nós os temos. Todos nós temos pontos na nossa vida que são vulneráveis, mas o orgulhoso é incapaz de olhar para si e dizer, não, tem áreas na minha vida que eu preciso proteger, tem áreas na minha vida que eu preciso estar atento, é o meu calcanhar de Aquiles, é o meu ponto fraco, é o meu ponto vulnerável. Foi esse o erro de Pedro, dele chegar para Jesus no verso 33 e dizer, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. O orgulhoso acha que ele é diferente. O orgulhoso se trata como especial. E o problema não é você se achar especial. O problema é você só achar que você é especial. E mais ninguém. Você é especial, eu sou especial. Mas ninguém é mais especial do que qualquer outra pessoa. Todos somos iguais perante Deus. E todos somos vulneráveis. Todos temos nossos pés de barro. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuide, para que não caia. Para que não caia. Uma empresa, uma casa, uma família, um ministério, uma vida espiritual, uma pessoa, está a caminho da derrota, da queda e do caos, quando o orgulho toma espaço. E ela passa a não vigiar, e ela passa a não ficar atenta. Pedro diz lá na frente, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Interessante que Pedro, ele se acha maior do que Jesus acha que ele é. E quando a gente começa a achar que a gente é mais especial do que até Deus diz que nós somos, ou que nós podemos fazer coisas que Deus diz que nós não podemos fazer, isso é um sinal de fracasso. Segundo lugar, segundo passo para a queda é o distanciamento de quem você deveria estar próximo. Repita isso comigo, diga, distanciamento de quem se deveria estar próximo. Preste atenção, perto de Deus você está protegido. Você pode dizer isso para o seu vizinho, diga aí, perto de Deus você está protegido. O Salmo 91 nos mostra isso, que quem está perto de Deus, quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem vive à sombra do Onipotente, esse está seguro, está protegido, a maldição não pega, a seta não pega, a praga não alcança, a queda não acontece, porque ele está perto do Senhor. Você vai ver que Pedro, em determinado momento, no verso de número 58, o texto continua lá na frente, diz que Pedro o seguia de longe. O discípulo que o tempo todo esteve perto de Jesus, o tempo todo esteve próximo de Jesus, agora se afasta dele. João capítulo 15, você vai ler esse texto, é extraordinário, fala sobre a bênção da gente permanecer. O Senhor diz assim, ó, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. E Jesus começa a nos tratar como ramos. Como ramos. Ele diz, eu sou uma videira, eu sou uma planta, e vocês são os ramos. Vocês devem estar ligados a mim. Quem permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão dar fruto. Mas à medida que você for tirado de mim, à medida que você achar que pode ter vida própria longe de mim, você morre, você não frutifica, você não consegue dar conta de si sozinho, porque não existe vida fora de Jesus. Longe de Jesus nós estamos vulneráveis. Sabe, John Wesley dizia que existem a disciplina espiritual, John Wesley as chamava de meios de graça.
O que são meios de graça? São ações humanas que nos aproximam de Deus. Meios de graça é isso. Atitudes humanas que nos aproximam de Deus. E quais são esses meios de graça que o Wesley falava? Um deles é a palavra de Deus, é a leitura da palavra. Quanto mais perto da palavra você estiver, mais perto de Jesus você vai estar. Você se lembra do que o Salmo 119, 11 diz? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Estar perto da palavra, estar perto deste livro, te afastará do pecado e da queda. Martinho Lutero dizia isso. Ou o pecado te afasta desse livro, ou este livro te afasta do pecado. Você precisa decidir o que vai acontecer. Não deixe o pecado te afastar desse livro, que este livro possa te afastar do pecado. Quando você está perto da palavra, você está mais longe de cair. Um outro meio de graça que o Wesley dizia é a oração. É você reservar um tempo na sua agenda, no seu dia, e mais do que isso, fazer desse contato com Deus um estilo de vida. Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. A oração deve ser algo contínuo. Outra coisa que ele diz é a comunhão da igreja, a ceia do Senhor. É você estar ligado ao corpo, participando das reuniões, participando dos cultos. Irmãos, infelizmente hoje, há pessoas que pensam que podem ser cristãos sozinho. Tem duas coisas que você não pode fazer sozinho: casar e ser cristão. Possível. Possível. Ser cristão é vida de comunhão, é vida de relacionamento. Mandamento, Jesus definiu toda a lei e os mandamentos em amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É vida de relação. Algumas pessoas você pergunta, quem é o seu pastor? Eu disse, Silas Malafaia, R.R. Soares. Tem nada contra nenhum pastor da televisão. Acho que a palavra de Deus tem que ser pregada mesmo na televisão, na internet, em todo. Mas não dá para você ser cristão em casa. Não dá para você ser cristão de frente para a televisão e achar que está tudo certo. Não, isso te afasta de Deus. A comunhão com os irmãos. Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. O Salmo termina dizendo, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando você está junto do corpo, quando você está perto dos irmãos, você está perto de Jesus. Mas sabe, quando a gente começa a negociar os cultos, a reunião da igreja, a oração, quando a gente começa a negligenciar a palavra, a gente vai se afastando. E quando a gente se afasta, você sabe que uma ovelha longe do rebanho, ela é o quê? Um alvo fácil. Ela se torna vulnerável aos ataques. Enfim, que você e eu possamos estar perto do Senhor. Em primeiro lugar, primeiro passo para a queda, então, é o orgulho. Segundo, é quando nos distanciamos daquele a quem nós deveríamos estar perto. E terceiro e último lugar, terceiro passo para a queda é a proximidade de quem você deveria estar distante. Vou repetir. E eu peço que você repita após mim. Diga, proximidade de quem se deveria estar distante. Aquele que cai, ele está longe de quem devia estar perto. E passa então a estar perto de quem deveria estar longe. Você vai ler o texto no verso 69 em diante. Jesus é levado à casa de Caifás e Pedro começa a conversar com os funcionários de Caifás. Aliás, você vai ver por 2 vezes, isso eu não tinha notado, até anotei aqui na minha Bíblia, por 2 vezes no verso 69 e 73 aparece a palavra
aproximando-se. Chegaram perto de Pedro. Não dá para isolar a vida de um homem dos seus relacionamentos. Foram os teus relacionamentos que te trouxeram até aqui. E serão eles que te levarão daqui para frente. A qualidade da nossa vida passa pela qualidade das nossas relações. Aliás, se você quiser entender e saber um pouco mais sobre isso, na última quinta eu preguei sobre relacionamentos tóxicos, que é um grande inimigo da nossa alma. Já está no canal do YouTube, é só você colocar lá no canal da igreja. Como é que uma relação pode me afetar? É o texto em que aqueles homens colocam Jonas dentro do barco, e uma tempestade começa. E a tempestade só para quando Jonas é jogado para fora do barco. Quantas pessoas entram na nossa vida e o caos começa. E o caos só termina quando elas vão embora da nossa vida. A Bíblia não define felicidade, mas define quem é feliz. Você não vai ver nenhum versículo bíblico dizendo o que é felicidade, mas a Bíblia diz quem é feliz. E a palavra bem-aventurado significa exatamente isso, uma felicidade ao extremo. E o Salmo 1 traz a seguinte expressão, que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele homem, aquela mulher que sabe com quem não anda. Sabe que tipo de gente não deve se relacionar. Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Minha experiência como pastor, em aconselhamento, conversando com pessoas, é de sempre ouvir isso, de alguém que caiu, de alguém que vacilou, de alguém que foi derrotado. Sempre eu tenho ouvido isso, comecei a andar com quem não devia. As más companhias, Paulo diz, corrompem os bons costumes. Você precisa saber com quem anda. Qual é a qualidade dos seus relacionamentos? De repente você anda com gente que só zomba de Deus. É o caso aqui de Pedro. Gente que só zomba da sua fé. E às vezes, irmãos, em nome do, não, mas eu vou ganhá-los para Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, quando enviou os 70 apóstolos para ganhar as pessoas para Cristo, para os curar, para abençoar as pessoas, ele disse o seguinte: se você chegar numa cidade, numa casa, e não receberem vocês, o que é que vocês devem fazer? Sacode a poeira da sandália e vai embora. Não tem que ficar insistindo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar, nosso papel é testemunhar. Mas isso não é a fórceps. Não tem que ficar tentando descer goela abaixo, tentando convencer ninguém, não. Esse é o papel do Espírito Santo. E muitas vezes nessa ânsia, a gente começa a se relacionar e daqui a pouco coisas que não eram comuns a nós começam a se tornar comuns. Lugares que você jamais frequentaria, agora para você é normal. Atitudes que você condenava antes, agora você diz, até que normal, tranquilo, não é tudo isso que eu pensava. Por quê? Porque você está longe de Deus e perto de gente ruim. Porque você está longe de Jesus e perto de quem não presta. Eu ouço algumas pessoas e falo, meu Deus do céu, elas, em relação à igreja, em relação à obra de Deus, elas sempre têm uma crítica. Em relação ao mundo, sempre um elogio. O mundo é lindo, mas vai para lá. Vai para lá, cai de cabeça. É tão maravilhoso assim. Todos nós temos nossas imperfeições, nossas lutas, nossos problemas. A igreja é uma família, sua família tem problema. A minha família tem problema. Mas o corpo é o lugar onde nós devemos estar. Não tem jeito de você ir para um lugar com uma pessoa quando a outra pessoa quer ir para o oposto, para o outro lugar. Sempre que
você parar para pensar o que te promoveu, o que te levou a um padrão mais alto, você vai ver que Deus usou alguém no caminho. Você vai ver que sempre que você se diminuiu como pessoa, pecou, errou, você vai ver que alguém esteve também no seu caminho. Que em nome de Jesus, Deus me dê e te dê sabedoria de saber com quem nós devemos andar e com quem não devemos andar. Não devemos andar. Você vai ler algumas cartas do apóstolo Paulo, ele diz, esse tipo de gente, por favor, não sente na mesa. Estou falando para ser sem educação, não estou dizendo nada disso. Mas tenha sabedoria em saber que alguns ambientes não são para você. Alguns ambientes não são para mim. Eu, como cristão, eu cresci na igreja, mas na minha adolescência teve um momento em que eu fui num lugar, alguém me fez um convite, nunca tinha ido. Falei, vou lá ver. Quando eu entrei, falei, isso aqui não é para mim não, estou fora, nunca mais voltei. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro daquele ambiente estão indo para um lugar onde eu não estou indo. Eles querem algo da vida que eu não quero, estou buscando outra coisa. Nós devemos ter essa consciência de que nós não devemos ter algum tipo de relação. Essa história não termina de uma maneira trágica, diferentemente do que a gente possa pensar. De fato, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus, o galo canta. É uma história triste, porque Pedro é aquele quem Jesus confiou, disse, olha, eu te dou a chave do meu reino, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E de repente esse cara aparentemente coloca tudo a perder. Mas a Bíblia diz em João capítulo 21, depois que o Senhor foi morto, ele ressuscita, você sabe, Jesus passa ainda 40 dias com os discípulos, e o texto diz a partir do verso 15, que ele se assenta com Pedro, Jesus e Pedro, na beira do mar, e pergunta para Pedro por 3 vezes, Simão, tu me amas? É curioso que em nenhum momento Jesus disse para Pedro o seguinte, falei para você, né? Eu te avisei, né? Nós como pais não falamos assim muitas vezes para os nossos filhos, não coloca o dedo aí, filho. Não coloca o dedo, aí eles vão lá e fazem o quê? Como você também fez, que seu pai te avisou para não pôr, e eu também. E daí o que a gente fala para os nossos filhos? Eu falei, cabeça. Eu falei, ô jumentinho. Sim, com carinho, né? Jumentinho com carinho. Eu te falei, para não botar o dedo aí. Não, Jesus não disse isso. Jesus só perguntou para Pedro o seguinte, você me ama? E a resposta de Simão nas 3 vezes é, Senhor, eu te amo. E o Senhor disse para Pedro, então apacente as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, volte a fazer aquilo que você não deveria nunca ter deixado de fazer. Essa palavra ela pode ser, como eu gosto de dizer sempre, ou um remédio, ou então uma vacina. Um remédio para quem caiu, mas uma vacina para quem está de pé. Não importa o momento em que você chega a essa reunião hoje de manhã, uma coisa importa, que se você caiu, Deus é poderoso para te levantar. E se você está de pé, seja vigilante para não cair. Eu gostaria de orar por você, assentado mesmo, por favor.